Só que você e eu temos que entender, a profecia tem um tempo certo para ela se cumprir. Então o apóstolo Paulo, irmão, rapidamente, sai pregando a palavra, levando o evangelho. Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus cura, Jesus liberta, e sai dali pregando a palavra. Todo mundo ficou confundido, irmão, porque aquele que estava levando morte, agora está levando vida, aquele que estava levando desastre, agora está levando a palavra de vida eterna. Só que quando Paulo chega nos portões da cidade, ele descobre que os muros estavam todos guardados por guardas e os portões estavam cerrados, porque o rei Aretas, que era o rei da Síria, havia declarado que Paulo seria morto naquela mesma semana. Porém, Paulo foi colocado dentro de um cesto, de um balaio, lá na roça a gente chama de balaio, um balaio grande, amarrado numa corda, e desceu pelo muro. Sabe por quê? Porque quem tem promessa de Deus não pode morrer sem que ela se cumpra, não pode morrer fora do tempo, e não era tempo de Paulo morrer. Eu já abro parênteses aqui para alguém para te dizer: o Senhor está te preservando pela promessa que Ele te fez. Satanás tem feito de tudo para tentar lhe matar, tem jogado enfermidade, tem jogado seta, tem tentado jogar acidente para ver se você para, mas quanto mais ele se levanta, mais Jesus se levanta a teu favor, pelejando, guerreando. Quem crê, levanta a mão, glorifica o Senhor. Ele peleja por aqueles que Ele faz uma promessa, mas isso não impede que os diabos se levantarão, mas vamos glorificar a Deus. Tudo bem, passou 5 anos, passou-se 2 anos, 3 anos. Quando eles sobem a Jerusalém novamente, o apóstolo Pedro ensinou para eles as coisas lá durante 15 dias. E quando ele foi ao templo, a Bíblia diz que Deus arrebatou ele. E quando ele chega lá no templo, o Senhor arrebata ele ao céu, mostra as grandezas do céu. E quando antes dele voltar para o corpo, Jesus disse: agora volta para o teu corpo, porque não vou receber o teu testemunho aqui em Jerusalém. Tu corre lá para a tua cidade, lá para Tarso. Aí a Bíblia diz que ele volta para o corpo, já com as revelações de Deus, vai para a cidade dele, fica durante muitos tempos. E a Bíblia diz que depois de 14 anos ele sobe a Jerusalém. E depois de 14 anos ele sobe a Jerusalém, o Senhor o envia à cidade de Antioquia. Lá ele começa a testemunhar das obras que Deus fez, dos milagres que Deus operou. Mas lá, 14 anos depois, o Espírito Santo usa os profetas e diz: separa ele, porque ele agora vai fazer uma missão. O cumprimento chegou, a profecia se cumpriu, ele vai ser enviado, ele vai ser enviado. Não tem como mais segurar ele, o diabo não vai segurar. Quando Deus te enviar, o diabo não vai segurar. Quem crê, diga glória a Deus. Quando Deus te levantar, o diabo não vai tentar, não vai conseguir te parar. Ele tenta te abafar, ele tenta te esconder, ele tenta te matar, mas quando chega o tempo certo que Deus te envia, ele te envia e te responsabiliza. Beleza? Ele vai, leva a palavra, vai abrir igreja, vai expulsando os demônios juntamente com Barnabé e João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. João Marcos chegou a uma certa cidade e disse: Titio, que era Barnabé, eu estou voltando, não dá mais para prosseguir não. Tio Paulo, eu vou ficar por aqui mesmo, a perseguição está grande, eu vou voltar novamente lá na casa da minha mãe. Ele nem matou a Jerusalém. Esse mistério é esse. Eu acho que está dando interferência no microfone. Você viu isso? Amados, o que acontece? A palavra do Senhor vai dizer que ele então prossegue a viagem. Quando ele volta da viagem, no capítulo 15, ele começa a anunciar para o povo que Deus fez através dele, e o povo glorificou a Deus. No capítulo 16, Paulo novamente chega com Barnabé e disse: Barnabé, eu vou voltar para aquelas igrejas que eu abri lá, vou levar uma palavra de conforto para o povo, vou fazer uma coleta para levar para Jerusalém. Você vai comigo, Barnabé? Ele disse: eu vou. Você vai levar João Marcos de novo? Aí ele disse: eu vou. Aí ele disse: não, então você não vai comigo não. Por quê? Porque eu não acho razoável esse jovem nos abandonou no meio do percurso. Mas só que Barnabé era uma pessoa assim, irmão, mais calma, mais acalentada, mais madura. Paulo já era mais explosivo. Ele não achava razoável levar João Marcos. Mas Barnabé disse: não, rapaz, quando você ninguém acreditava em você, eu acreditei. Quando ninguém queria saber de você, eu quis saber de você. Por que agora você não pode estender a mão para João Marcos? E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé teve uma discussão muito
certas cidades que ele tentava chegar, o Espírito Santo de Deus, ele mesmo escreve, através de Lucas, que o Espírito de Deus atrapalhava que ele não entrasse naquela cidade. Ele tentou para ir uma cidade chamada Bitínia, Deus não permitiu, não sei se o barco não foi, não sei se o barco afundou. A Bíblia diz que ele tenta ir para a Ásia, também não conseguiu. A Bíblia diz que o Espírito de Cristo lhe proibiu. Mas quando foi uma certa madrugada, lá ele orando e dormiu, e o Espírito de Deus deu para ele uma revelação. Quem está entendendo assim, diga glória a Deus. E na revelação tinha um homem, e ele dizia: olha moço, atravessa a Macedônia, vem nos ajudar, estamos precisando de ajuda. Então Paulo entendeu que era para ele ir para a Macedônia. Quando ele chega na Macedônia, está ali pregando a palavra, fazendo as orações, e toda vez que ele ia lá, a Bíblia diz que aparece uma jovem que tinha um espírito de pitonísia, que era uma coisa. A pitonísia é uma serpente gigante, que é um demônio que se apodera da pessoa, e a pessoa começa a profetizar, começa a revelar dentro da pessoa. E existem inscrições que dizem que a pitonísia, e aquela pitonísia via Paulo e Timóteo, e no horário dizia: esses aí são homens que profetizam, esses homens que pregam a palavra, eles anunciam o evangelho verdadeiro. E durante muitos dias ali, meus irmãos, eles iam orar. Aquela jovem ficava só revelando a vida deles, revelando e profetizando. Aí Paulo disse: rapaz, que diabo, estou sentindo um demônio aqui perto da gente, rapaz. Estou sentindo uma opressão nessas profecias dessa jovem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Estou sentindo que essas profecias aí estão vindo para ela como sué. Espírito imundo, espírito diabólico, sai dela. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Espírito. Sabe por quê? Porque só pode glorificar a Deus se for pelo Espírito de Deus. Satanás, irmão Roberto, estava querendo achar território no coração de Paulo, engrandecendo ele. Esse aí prega o verdadeiro evangelho. Só que a glória não é do vaso, a glória é de Deus. Glória a Deus, Pai. E como ele percebeu que havia um espírito de bajulação, de adivinhação, ele disse: sai dessa jovem. E o espírito foi embora. Só que toda ação veio uma reação. Ele mexeu com o demônio, Satanás enviou uma legião. Só que Satanás enviou uma legião, mas Deus enviou um exército de anjos também. Oh glória, quem está entendendo, diga glória a Deus. Talvez você esteja com medo de mexer na obra, de mexer com algo espinhoso. É porque lá não tem demônio, é porque lá é espírito opressivo. Não tenhas medo. Se Deus te enviar, ore. Se Deus te enviar, expulse, porque maior é o que está na igreja. Porque aquele que é contra a igreja, grita, levanta a mão, aplaude o Senhor. Glória a Deus, Senhor. Não temas as retaliações do mal. Se o Senhor te enviar, Ele vai te dar responsabilidade. Ele vai se responsabilizar. Agora não vai se o Senhor também não te enviar. O profeta Moisés, uma certa vez, rapidamente, abrindo parênteses, irmão, vou terminar cedo. Ele estava no Monte Sinai, conversando com Deus durante 40 dias. Quando ele chega no 40º dia, Deus chega com ele e diz: rapaz, o teu povo, nem falou meu povo, Deus ficou com tanta raiva e diz: o teu povo já se desviou, fizeram um bezerro de ouro, está todo mundo nu lá, está todo mundo fazendo fanfarra lá embaixo. Faz uma coisa, vamos fazer o seguinte: vamos matar esse povo, eu mato esse povo, e da sua esposa eu crio uma outra geração, mais poderosa do que a geração de Abraão. Eu disse: não, Senhor, olha só, Senhor, não estou querendo desfazer do Senhor, mas se o Senhor matar esse povo, o Faraó vai dizer que não teve capacidade de cuidar do povo, de dar comida para o povo, de dar roupa para o povo, e por conta disso vai dizer que o Senhor é um Deus fraco que não pode alimentar esse povo, e por isso matou. E o Senhor disse: Moisés, eu ouvi o teu conselho, mas eu quero dizer uma coisa, Moisés, só para você mexer o seu ego. Eu me compadeço de quem eu quero me compadecer, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Moisés, te digo uma coisa: eu não vou com vocês, eu não vou mais com vocês. Já tem 10 vezes
Senhor, promessas em tua presença não vale. Senhor, para mim tomar posse da terra prometida, sem ter tua presença na minha vida, é melhor que eu morra. Risca meu nome no livro da vida, me mata logo de vez. O Senhor disse não, então a minha presença vai contigo, para te fazer saber que eu sou contigo. Glória a Deus, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente que hoje está vivendo a promessa, está desfrutando as promessas. Deus disse que abençoar, abençoou. Deus disse que é na casa dele, Deus disse que é no carro dele, mas a presença já não está mais com ele, e ele está satisfeito. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, é melhor você não ter nada e ter a presença, porque a presença vai te fazer descansar nos dias finais. Porque adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Depois de glorificar a Deus, quem quer a presença? Quem quer a presença, diga glória. Quem quer a presença? A presença do Senhor Jesus, irmão, ela é mais importante na nossa vida do que os bens materiais, do que a presença dos amigos, do que a melhor saúde. Por quê? Porque ela vai nos valer nos dias de hoje e no futuro nos garantirá a vida eterna. Quem quer a presença? Quem quer a presença? Glória a Deus. A presença dele é mais importante. Se você crê nisso, dê glória ao nome dele. Dê glória, sinta a presença de Deus aqui. Glória, glória, meu Deus. Obrigado, eu tenho. A presença dele hoje vai te fazer descansar. A presença dele hoje vai te fazer repousar. A presença dele hoje vai te renovar. Quem vai receber essa presença? A presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus hoje vai te fazer renovar. Aleluia! Houve ação, veio a reação. Paulo agora foram levados à praça. As vestes de Paulo e o Roberto literalmente rasgadas. Imagine um cristão no meio de uma praça, sem nenhuma roupa no corpo, nem a roupa ele, nada de Deus. E disseram: olha, a minha escrava, ontem ainda ela estava revelando a vida de todo mundo aqui, hoje ela não está revelando nada, por causa daqueles dois rapazinhos ali, Paulo e Silas. Esses rapazes são judeus, nós somos romanos. O costume que eles querem colocar sobre nós não podemos suportar. Sabe por quê? Porque romano não quer obedecer a palavra. Romano não se encaixa nos costumes bíblicos. Então ele prefere bater, açoitar e perseguir quem quer guardar a palavra. E a Bíblia diz que bateram neles, irmãos, com açoites. E a peia foi grande. Ficaram cheios de vergonha, sangrando, irmão. E foram colocados no cárcere, cárcere inferior. Glória a Deus. Não. Está preso já é ruim, meu irmão. Agora imagine, não era na cadeia, era debaixo da cadeia, era no subsolo da cadeia. No subsolo da cadeia não tem luz, porque na cadeia você ainda vê o sol nascer quadrado, porque tem uma janelinha. Agora sobe a cadeia, abaixo da cadeia, não tem luz. Aleluia. A ventilação é pouca. Imagina o dia de hoje, a ventilação e o lugar subsolo já é ruim. Imagina o tempo dos tempos que não tinha ar-condicionado nem ventilador. Meu irmão, imagina sufoco. Corrente sobre os pés, grilhões. A palavra grilhão é uma bola de ferro presa na corrente que estava sobre as pernas e sobre os braços deles, que eles nem se locomoviam direito. Glória a Deus. Nus, feridos, algemados. Só que tem uma coisa: o espírito deles voava na presença de Deus. Glória a Deus. O corpo estava preso, mas o espírito estava livre para
começa tudo a se apagar as luzes. Mas Paulo não sabia onde estava, irmão Olivan. Não sabia a hora que era. O escritor disse que foi perto da meia-noite, mas Paulo não tinha noção se era de dia, se era de noite, porque onde ele estava era só escuridão. E Paulo olha para Silas e diz: ei, meu amigo, ainda tem um louvor para louvar? Disse: tem. Aleluia. E tu, orador, ainda tem uma oração para fazer? Disse: tenho. Então vamos fazer o seguinte: bora fazer um mini culto aqui? Vamos. Você canta e depois eu oro. Eu oro, você canta. Aí ele começaram a orar. Paulo louvava, Silas louvava. Paulo orava, Silas louvava. E aí vice-versa. Quando de repente os presos agora começam a ouvir. Se eles estavam conversando na igreja, eles estavam aí. Rapaz, tem alguém cantando ali. Louvor de praia. Rapaz, tem alguém louvando. E eu acho que é de crente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem alguém falando um negócio aí, conversando uma língua aí. Está orando. Pois é, quando eles oraram e cantaram, a Bíblia diz que sobreveio. Irmão, vocês que estudam português sabem. A palavra sobre é embaixo, a palavra sobre é em cima. Todo terremoto, ele não vem sobre, ele vem sobre. Por quê? Porque ele move as placas tectônicas, balança a terra e a terra causa terremoto. Eu estava fazendo antes, eu fiz uma pincelada rapidinho. O maior terremoto da história do século XXI foi em 2004, quando duas placas tectônicas grandes se encostaram uma na outra. Uma delas subiu 23 metros. A explosão da batida foi conhecida na escala Richter 9.1.
Senhor. É você e Deus agora. 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 Ei, Deus vai dizer, é você e Deus agora. É você que fecha os teus olhos agora. É você, Deus. Meu Deus, É você e Deus agora. É você.